E no Brasil a gente tem 3 vias políticas ou não? 2. Davi, responde. Eu acho que tem uma, né? E tem uma que é contra. Não sei se chega a ser 2. Né? Eu acho que é que existe hoje as coisas estão mais ou menos claras no Brasil pelo seguinte, né? Olha o Potter me ligando. As coisas estão meio claras pelo seguinte, porque o que existe digamos assim, um campo ideológico, não é nem bem ideológico, porque o petismo não é uma ideologia, né? É uma crença, algo meio parecido com uma seita, tal. Não tem ideias, né? Não existe um projeto. Existe vagamente aquela conversa ali de beneficiar os pobres, mas sem nenhum projeto, sem existir algo realmente concreto assim de um projeto de administração de país. E existe quem esteja contra, né? O que aconteceu no Brasil, mas eu acho que vocês vão colocar aquela fala do ator, né? Do Wagner Moura, já está prontinha. Né? É até interessante colocar, porque eu estava pensando exatamente sobre... Porque tem a ver com isso que tu falaste, Potter. Boa. Vamos ver então. A gente poderia colocar. Vamos lá, são 10 horas e 10 minutos. Né? Isso foi uma postagem no Facebook. Isso. Ele gravou na cozinha dele. Exatamente, com as crianças em volta. O Brasil vive um momento dos mais delicados da sua história, com uma polarização política muito característica de momentos assim. Hoje em dia, no Brasil, existem apenas 2 lados, e qualquer um que tente olhar as coisas de forma mais objetiva colocado como alguém que está em cima do muro, ou seja, você é a coxinha ou você é a petralha, você não tem muito o que fazer. Eu acho essa dicotomia pobre, mas uma coisa que me preocupa muito é que essa disputa de poder, que ela influencia o trabalho da justiça. É evidente que as investigações elas estão sendo usadas como massa de manobra para a disputa política. Toda notícia que se lê, e claro, a grande imprensa, evidentemente, se a gente olhar para trás, todos estiverem envolvidos no golpe 64, há um ódio político no ar muito grande. Eu não consigo muito mais conversar com meus amigos que odeiam o PT e que acham que tudo é válido para tirar o PT do poder, como se a corrupção no Brasil morasse no partido só. Mas me preocupa muito o rumo das investigações. Eu quero que políticos corruptos sejam investigados, presos, julgados e condenados, mas eu quero que tudo isso aconteça de forma democrática e que sigam os ritos democráticos, que siga a Constituição, que siga o Código Penal brasileiro. Me preocupam essas prisões midiáticas, me preocupa a justiça brasileira está trabalhando sobre influência de uma agenda política ou sobre influência do circo midiático, fazendo com que as pessoas, para uma determinada parte da população, bater palma. Sou a favor das investigações, mas sou mais a favor da democracia. Então, por uma investigação desprovida de ódio político e pela defesa da democracia, do Estado de Direito. Wagner Moura. Bom. Ele colocou no Facebook dele, Davi. Eu coloquei muito mais pra gente discutir o que ele fala, né? Acho que a primeira opinião pode ser tua, vai lá. Não, é o seguinte, esse tipo de posicionamento dele é um posicionamento já batido, que chega a ser cansativo, de quem tenta defender o PT e o governo, sabe? Isso é claro. Vamos começar com eu até anotei algumas coisas, algumas das bobagens que ele disse, tá? Que é o que tem sido sempre repetido por quem tenta defender o PT e o governo. Por exemplo, primeiro, mas assim, o Brasil vive uma dicotomia, quem ou é petróleo ou é coxinha. Não é nada disso. Não tem nenhuma dicotomia no Brasil. Não tem nenhuma dicotomia no Brasil. Existe um governo, existem pessoas que estão criticando o governo,
certo? Um governo que está errado, que errou em muita coisa, continua errando, é um péssimo governo e que não conseguiu fazer nenhuma das reformas que o Brasil precisava, que precisavam ser feitas. Mas isso aí é uma questão, digamos, uma discussão administrativa profunda, certo? Que não vou fazer agora. Mas ele já começa com essa história de dicotomia para dizer assim, não, eu sou isento, eu estou fazendo uma análise isenta. Os meus amigos brigam comigo porque eles acham que o PT é culpado de tudo. Eu sou isento. Ele é isento. Não, ele não é isento. Ele está tentando defender o PT e o governo. Aí ele vem dizer que a justiça é usada como massa de manobra. A justiça? Qual parte da justiça que é usada como massa de manobra? Ele fala em prisões midiáticas. Qual prisão midiática? Qual é a prisão midiática? Aponte uma prisão midiática. O que teve foram prisões de pessoas que parece que agora estão sendo todas condenadas. Está falando da condução coercitiva do Lula? Tu até pode criticar, alguém pode chegar e criticar o instrumento da condução coercitiva, que é um instrumento legal. Mas foram feitas 117 conduções coercitivas, que não é prisão. Ele falou em prisão. 117. Agora, quando o Lula é levado coercitivamente, aí se faz um circo. O Veríssimo escreveu que, e a biografia do Lula, vem o ministro Marco Aurélio Mello falando, não, mas olha só que coisa, eu não queria ser levado coercitivamente. Por que o ministro não pode ser levado coercitivamente? Por que o Lula não pode ser levado? E eu posso, Potter pode, aquele pode, e todos os outros trabalhadores do Brasil podem. Que diferença tem? Então não se pode fazer condução coercitiva, tudo bem. Não se pode levar ninguém coercitivamente, aí tudo bem. Agora, 116 podem e um não pode? Aí não, sabe? Então vem com essa conversa. Aí fala assim, a imprensa envolvida no golpe de 64. O que tem a ver o golpe de 64 com isso que está acontecendo agora? Quantos anos faz que aconteceu o golpe de 64 num ambiente de Guerra Fria, que era completamente diferente do que está acontecendo agora, sabe? Com o mundo, aí sim havia dicotomia, havia a União Soviética e os Estados Unidos disputando cada país, e aí sim era outro momento, não tem nada a ver com o golpe de 64. Esses aloprados que ficam falando em volta de militares são meia dúzia de malucos. Sabe, de malucos. Tinha 6 milhões na rua, 6 milhões e tantos na rua no domingo. E aí, quando aparece um falando em golpe militar, olha só, vai pro Facebook, estão pedindo golpe militar. Ninguém está pedindo golpe militar. Sabe, o que está acontecendo com a Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. E não é, realmente, numa coisa ele tem razão, não é só o PT que é culpado disso tudo. Não é, são todos eles, a gente tem que desconfiar de todos eles. Mas os únicos que são defendidos como se fossem santos são os petistas. Os petistas é que tem que se conscientizar disso. Que o Lula não é santo, que a Dilma não é santo, que o Aécio não é santo, que o Temer não é santo. Nenhum deles é santo. Eles têm que ser vigiados de perto pela população. É isso que tem que ser. Não estou dizendo que sejam todos bandidos, não é isso. Mas eles têm que ser vigiados. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente com tudo isso que está acontecendo, é que a política é um exercício intelectual, não é passional. Não tem que ser, ai meu Deus, o salvador da pátria, o santo, o beato, o Lula, o cara. Nós tem o Lula é um cara normal como qualquer um outro. É um político normal como qualquer um outro. E não é um político maravilhoso, o melhor político da história do Brasil, não é. Não é. Ele foi espancado na eleição pelo Collor, foi espancado 2 vezes pelo Fernando Henrique, ganhou daqueles pangarés, José Serra do Alckmin, pelo amor de Deus. Sabe, aí vem com essa história de que ele é o santo que vai salvar o Brasil agora quando está para o ministro. Ele está tentando ser ministro para escapar do Sérgio Moro. Sabe, é isso. Então é claramente, então quando vem esse pessoal com essa conversinha, meu Deus do céu, essa dicotomia. Não é dicotomia, existe uma coisa boa no Brasil hoje, que é essa Operação Lava Jato. Aí alguém vai dizer assim, olha, a Operação Zelotes, as empresas envolvidas, porque a RBS é envolvida. A justiça está apurando tudo isso. A justiça está apurando. E as pessoas podem ter certeza que pela forma como as coisas estão acontecendo, se tiver alguém que tem que ser responsabilizado, vai ser responsabilizado, ponto. Essa é a opinião de Davi Coimbra. A gente sabia que seria ali, obviamente, no Facebook dele tem várias opiniões, as pessoas concordando e discordando do Wagner Moura, né? Mas, Davi, o que eu vejo em volta disso tudo, assim, são, vamos lá, pessoas concordando e pessoas discordando, se a gente for ver os comentários lá, de uma maneira muito raivosa, assim, sabe? Mas Potter, quando ele fala em dicotomia, quem é que criou essa dicotomia?
Quem é que falou em elite branca primeiro? Quem é que publica fotos na internet de um casal que está com a sua babá indo na passeata, como se isso fosse crime? Porque o cara pode pagar uma babá. Quem é que criou essa dicotomia, Potter? Quem é que criou elite branca contra pretos e pobres no Brasil? Quem criou? Então isso é reação. É reação. Do PT. Quando o pessoal do PT é cobrado. O Diogo Mainardi foi a Porto Alegre, 2008, se não me engano, não conseguiu falar num evento na PUC. Não conseguiu falar. Porque o Diogo Mainardi criticava o Lula desde aquela época. De tão vaiado que foi. Quem é que criou essa dicotomia? Isso que os petistas estão enfrentando agora, vai me desculpar, é o troco que eles estão recebendo. É o troco pela postura arrogante e exatamente que tentou fazer exatamente isso no Brasil, fazer uma divisão no Brasil. Conseguiram. Só que eles estão agora no outro lado, então estão na minoria. Tem um amigo do Wagner Moura, José Padilha, diretor de Tropa de Elite, trabalharam os dois juntos, são amigos, né? Aliás, ele também é diretor do Narcos, né? O Padilha também é diretor do Narcos, né? Sim, que tem o Wagner Moura como ator principal, exatamente. Fazendo o Pablo Escobar, né? Ele escreveu um texto dias desses e foi publicado na Folha de São Paulo, e ele bota ali em uma das partes, ele coloca assim: não resta a menor dúvida para qualquer pessoa minimamente razoável de que o Partido dos Trabalhadores e seus principais dirigentes, entre eles José Disseu, Antônio Pallotti, João Vacari e Luiz Inácio Lula da Silva, estruturaram uma organização criminosa com o apoio de outras facções da política brasileira. E aí ele abre parêntese, facção que se aplica melhor à nossa realidade do que partido, com o objetivo precípuo de se perpetuar no poder. Para tal, desviaram recursos de empresas estatais, de bancos públicos e de fundos de pensão, se associaram a grupos de empreiteiros mafiosos, utilizaram laranjas, marqueteiros e doleiros em larga escala, fraudaram o processo eleitoral com recursos provenientes de corrupção e fizeram políticas públicas totalmente responsáveis, levando o Brasil à bancarrota. Na hora que eu vi o vídeo do Wagner Moura, no momento que eu vi o vídeo, eu pensei assim, na hora que ele cita dos amigos, eu pensei assim, deve ser o José Padilha. Acho que ele e o José Padilha o grupo de WhatsApp, um dos dois foi expulso do grupo. Aliás, eu estava falando sobre isso ontem com o Daniel Scola, o Léo Sabala da TV veio aqui. Grupo de WhatsApp nesse momento fervilhante da política brasileira é outra coisa que está um pouco complicada, né? Tá rolando amigos e amigas acabando o relacionamento. E sempre tem aquele grupo da família, né? Aquela coisa, né? Que é o bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vem aquela mensagem de Deus, um salmo e tal, e agora tá vindo Dilma, Lula, Delcy, tudo ao mesmo tempo, e agora? Se fala e tal, estão culpabilizando o PT e tal, mas sabe por que estão culpabilizando o PT? Porque o PT é culpado. O PT é protagonista disso tudo. Ele é protagonista. Ele é o governo há 14 anos. Tudo que está acontecendo, as formas... O foco é quem está no governo. 15 Lógico. Mas assim, o PT é o protagonista. Todas as coisas que estão acontecendo, o Brasil hoje, ele foi desenhado pelo PT. Como o Getúlio Vargas desenhou o Brasil durante seus 15 anos de ditadura. Sabe? Então o PT é protagonista. Sim. É quase mais de meia geração que o PT está no poder. Então as pessoas quando criticam o PT, quando estão dando pau no PT, é óbvio, o PT é o governo. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta, Davi. Se tu fosse um petista agora, o que tu falaria? Se eu fosse um petista? Se eu fosse um petista, acontece o seguinte, assim, eu nunca na minha vida tive uma crença, assim, uma fé absoluta em alguma pessoa, um ídolo que fosse inamovível, nem um Rivelino para mim, tá? Que fosse aquela coisa assim que meu Deus, esse santo é intocável, sabe, com quadros dessa pessoa na parede e tal, rezando para ele. Nunca tive isso. Eu já votei no Lula, já votei no PT, em vários políticos do PT, o que não quer dizer que vários políticos do PT não sejam honestos e bons políticos, como tem em todos os partidos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu acho que a gente tem que ver, e aí eu acho que o petista, se eu fosse petista eu agiria assim, respondendo a tua pergunta, é o seguinte, assim, a gente não tem que beatificar ninguém. Sobretudo na política, que é uma atividade intelectual e que lida com o dinheiro público, o dinheiro fácil, e que no Brasil, em vez de ser considerado dinheiro de todos, é considerado dinheiro de ninguém. Dinheiro público no Brasil, que em outros países é considerado dinheiro de todo mundo, é considerado dinheiro de ninguém. Por que as pessoas do Brasil, e aí eu estou falando dos brasileiros em geral, chutam uma lixeira na rua, antes quando tinha orelhão, arrancavam um fone do orelhão e levavam para casa? Por que as pessoas fazem isso? Ou quando roubam uma bicicleta dessas, bicicletas de aluguel, e levam para casa? Por que as pessoas fazem isso no Brasil? Porque elas acham que aquilo
que não é delas, que aquilo não pertence a elas, que aquilo ali pertence a alguém, uma esfera fora delas, que é o Estado está acima delas, entende? E essa concepção de coisa pública no Brasil que está errada, e aí na política, isso perpassa para a política. O dinheiro público para o brasileiro é o dinheiro de ninguém, em vez de ser o dinheiro de todos. Se devia ter mais cuidado com o dinheiro público, né? Mas não, é dinheiro de ninguém. Quando se faz a comparação, por exemplo, com empresas, mas as empresas fazem isso, as empresas são privadas. As empresas, ou uma pessoa que é um ladrão, é um privado. Agora o dinheiro público é sagrado. O trato com o dinheiro público, a pessoa é eleita para aquilo. Né? Então, a gente tem que ter desconfiança dessas pessoas. Não é assim, olha, suspeitar de todo mundo. Mas tem que ter desconfiança, tem que ter vigilância. É isso que tem que ter, ninguém é santo, entendeu? Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem que aprender com isso tudo que está acontecendo. Ninguém é santo. Ontem o Delcídio, saiu essa delação do Delcídio, e 76 pessoas foram apontadas. 76 pessoas de todos os partidos, ou pelo menos de 4 grandes partidos. PT, PMDB, PP e PSDB. Certo? Ai meu Deus, o Aécio, ai meu Deus, o Lula, a Dilma, o Temer. Não estou dizendo que sejam todos bandidos, mas são todos dignos de vigilância. A gente tem que ficar de olho neles, porque eles estão lidando com o nosso dinheiro, o dinheiro de todo mundo. Então deixa eu ir para Brasília, Renata Colombo. Agora a gente está fazendo essa ponte Austin, Porto Alegre, Boston e Brasília. Renata Colombo, deve ter ouvido tudo que o Davi falou agora aí. Como é que está o clima nessa cidade maravilhosa chamada Brasília, Renata Colombo? Bom dia. Bom dia, Potter. Bom dia a todos. O clima aqui está de uma tensão absurda. A gente comenta entre nós, colegas aqui da cobertura, que a cada momento que a gente para um pouquinho para respirar, acontece uma coisa nova, é uma nova bomba, é uma outra repercussão, é uma novidade, na maioria das vezes ruim, que nos surpreende e a gente volta a fazer toda essa repercussão e a voltar por aí a descobrir tudo o que está acontecendo. Eu estou aqui no Palácio da Alvorada agora. Tem uma reunião acontecendo ali dentro, o presidente Dilma, o ex-presidente Lula e os ministros Nelson Barbosa, Aloysio Mercadante e também Jacques Wagner, ou seja, a cúpula do PT no governo federal está reunida depois de uma outra reunião que ocorreu ontem à noite de 4 horas entre Lula e Dilma para ver essa definição. Lula vai ser ministro, não vai ser ministro, tem toda uma questão jurídica envolvida que pode repercutir de maneira negativa sobre a figura da presidente Dilma, e isso está sendo discutido profundamente desde o início da semana. E nessa reunião, que a única coisa que a gente consegue ver da reunião são os jardineiros cortando o gramado do Palácio da Alvorada, porque não se enxerga nada, a imprensa em peso aqui tentando uma imagem, e desde ontem só essa especulação muito grande em torno da possibilidade de Lula virar ministro e da possibilidade também de como é que o governo vai lidar com as acusações de que está sendo tão manobrista quanto Eduardo Cunha faz a favor dele mesmo no Conselho de Ética da Câmara, por exemplo. Porque é bela só comparação, a crítica. Boa comparação, Renata. A crítica que se faz aqui, né, Davi? O governo critica tanto Eduardo Cunha por ele fazer manobras, por ele usar o regimento a favor dele, e agora Dilma está na iminência de ser criticada por fazer exatamente a mesma coisa que usar o governo federal a favor dela e dos seus aliados, que é o que aconteceria se Lula virasse ministro. O folho do Sérgio Moro vem para a investigação da Procuradoria-Geral da República e isso talvez demore mais um tempo. Agora, outra coisa que se fala muito aqui é de uma possível reação do Supremo nisso tudo, porque no momento em que Lula for nomeado ministro, a presidente Dilma está dando um recado para o Supremo Tribunal Federal dizendo que ela tem plena certeza de que eles não funcionam, demoram a julgar e não são um grupo que preza pela condenação, e sim que Lula tem mais chance de se livrar no momento que cai nas mãos do Supremo. Aí, por outro lado, se houve críticas de que, olha, quem sabe o Supremo não vai reagir a isso e mostrar que também é um órgão jurídico competente, assim como estão dizendo em torno da atuação do Sérgio Moro, mas que eles também têm toda a prerrogativa para fazer justiça sim. Então, é uma discussão interminável. Hoje a gente tem, inclusive, a questão da definição do rito de impeachment no Supremo. Os ministros vão julgar os embargos, ou seja, os recursos àquele rito definido lá em dezembro. E se essa sessão for conclusiva hoje, amanhã a gente já pode ter a abertura dos trabalhos do processo de impeachment, Potter. Kelly, o que tu acha que vai acontecer? De verdade, o que tu acha que vai acontecer? Eu acho que o Lula vai virar ministro
que o governo está utilizando um argumento, tentando convencer as pessoas de que é para melhorar a articulação, não se enganem, é para ter foro privilegiado para proteger o ex-presidente. Tanto se fosse para arrumar o governo, se fosse para você ter algum acréscimo em relação à articulação política, tinha que ter mudado em 2015 já, né? Vamos e venhamos, tinha que ter mudado em 2015. Mas em relação ao processo de impeachment, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse julgamento do Supremo e mais no que vai acontecer depois. O Eduardo Cunha marcou uma reunião para, assim que terminar o julgamento no Supremo dos embargos, a Renata vai acompanhar, inclusive, essa sessão hoje à tarde, porque a celeridade desse processo pode ser decisiva. Esse é o momento em que a presidente está com a popularidade muito em baixa, ainda reflexo das manifestações do último domingo, que não foram partidárias, embora a gente tenha ouvido aqui, né, Potter, o senador Lindbergh dizer, mas o Aécio foi vaiado. Focou só nisso, né? Não, né, gente, não foram partidárias as manifestações, pelo contrário, a gente viu muita gente demonstrando insatisfação nas ruas. Então, esse reflexo das ruas, ele cai diretamente lá no processo de impeachment, que vai ser conduzido pelo Eduardo Cunha a partir de agora, e com esses agravos sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, e esse timing que pode pegar o Congresso e acelerar esse processo. Se Lula vai ajudar ou não, aí a gente tem que aguardar as cenas. Oi, Renato. Não, só para complementar o que você estava dizendo no início, o governo, isso a gente ouve por parte dos deputados, senadores, dos líderes do governo aqui no Congresso, o governo tem plena convicção que vai convencer a população com essa teoria de que Lula é a salvação da situação do Brasil. A gente tem plena convicção. Esse argumento tem sido repetido, né, Renata? A gente ouviu ontem ou anteontem, agora não vou lembrar, o ministro Miguel Rosseto aqui na Rádio Gaúcha, que disse, não, mas é que Lula traz muita capacidade política, agrega valor político. Então? Me parece evidente, né? Mas por que será que foi exatamente no dia que a juíza de São Paulo mandou para o Sérgio Moro a acusação, a denúncia, que a coisa começou a ganhar corpo, ou se tornar real? A presidente tem dificuldade desde que assumiu o mandato de reeleição. Por que não trouxe ele antes, então? Se ele está tão disposto a ajudar o Brasil. Agora, tem até campanha com hashtag Lula Ministro, que os petistas usam no Twitter, inclusive. E é um trabalho de convencimento enorme. E o governo tem certeza de que essa desculpa ela vai colar e que as pessoas vão aceitar numa boa. O que eu acho é que dentro disso que o Davi estava falando, que a Renata complementou, o Potter também, só a gente, naquela fala do Wagner Moura, que de verdade me deu um soninho, assim, né, tipo, mídia golpista, 64, dormi, né, mas em relação ao que ele disse, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é em relação a essa, nenhum partido, né, o Davi falou sobre isso também, né, a gente cuidar para ver o PT é a causa de todos os problemas do mundo. Nesse momento, até diria que 80% talvez seja a causa. Mas que os demais partidos, a gente está num cenário em que PSDB, PP, PMDB, Eduardo Paes, Aécio Neves, você tem todo mundo enfiado na lama. O japonês da Federal é Potter, é Kelly, é Davi Coimbra, não tem para onde correr. Todos nós sabemos disso, né, Kelly? É um cenário. Os petistas. Sabe? Para os petistas, eles acreditam, tem gente que acredita mesmo que o Lula é o santo, que vai chegar e é o mágico que vai chegar no ministério e vai salvar o Brasil. Convenhamos. Esse é o problema, gente, mas é esse que é o problema. É isso que eu estou dizendo. O problema não é assim, eu sou o PT, não, é todo mundo. Mas então, todo mundo é todo mundo. E todo mundo tem que ser investigado. Isso, bom, daí assim, não, tem que investigar todo mundo. Aí ontem a manchete da Agência Brasil, a gente estava falando, né, Thiago Boff está aqui no estúdio comigo, era corrupção, Delcídio revela corrupção nos governos Itamar e Fernando Henrique. Convenhamos, né? É debochar da nossa inteligência, gente, só o que faltava. 10h30 da manhã, pronto, falei. Obrigado. Renata Colombo, obrigado. Qualquer coisa nos chama, tá? Renata Colombo de Brasília, Boston com o Davi, eu aqui de Austin no SXSW e Kelly Matos no estúdio da Gaúcha. A gente vai para o intervalo comercial e ainda tem no programa